Olá a todas, olá a todos. Eu sou Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora. Eu converso aqui com meu colega e também jornalista do portal, Vitor Arruda. E aí, Vitor, como é que foi o fim de semana? Futebol, descanso, trabalho? O que rolou? Olá a todos, olá a todas. Sim, foi um pouco de descanso, foi um bom final de semana aí, sem chuva. Falando em sem chuva, se lembra que tu perguntou pra mim como é que ia ser a previsão do tempo? Aham, Grêmio e Vasco? Não certinho, choveu. né? Na Não, mosca, na a mosca. mosca, não choveu. Teve um bom do público ontem na arena. Sim, mais de 50.000 e 800 e algum quebradinho, uma coisa assim. Foi um bom público, hein? Foi para começar com o pé direito, o Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi. Sim. Ontem foi um jogo todo movido pela aura Renato, desde o público até os jogadores, tudo dentro de campo tinha ares de Renato, né? E acabou levando a alma dos jogadores assim, e o Grêmio fez uma partida boa e acabou saindo com a vitória de Sim, virada, né? Como é que tu viu esse jogo? eu vi assim um primeiro momento quando saiu aquele gol do Vasco, pensei, hoje não vai ser o dia do Renato, mas daí mudou toda a história do jogo com o acontecimento com o Campaz ali, né? Sim. Eu lembro que eu tinha falado pra ti que o Tassiano, colocaria o Tassiano pra sair jogando. Lembro. É, Daí, a sensação do jogo é que parecia que os primeiros minutos, assim, vai dar um gol acho que foi Léo Mato, se não me engano, o cara do Vasco fez o gol. Aí na sequência o Campas se machuca, parecia assim que tava se desenhando um quadro ruim, assim. sim, Quando vê o Tassiano entra e as coisas começam a acontecer e aí é só festa. sim. E o que me diz do primeiro gol do Grêmio? 5 jogadores pedindo pênalti. Pois é, né? Eu vi os vídeos depois do goleiro do Vasco no lance, foi bem esquisito, ele deu um pulinho assim, e Sim. foi bem um gol bem, foi um gol bem assim ao estilo das vitórias do Grêmio, assim, no sentido Pô, um gol meio na sorte, assim, às vezes o Grêmio tem essas coisas que a torcida gosta de chamar de mortalidade, né? Uma coisa meio tava tudo dando errado no jogo pra quando mim. vê o Grêmio consegue um chute daquele e sai o gol, né? Daí parece que mudou o espírito do jogo, assim. Eu me lembrei do Super Nintendo, quando o goleiro ficava bugado e não conseguia se mexer. É, exatamente. Ficava na trave ali, batendo, e a bola trava. Exatamente. Mas eu fiquei pensando também como o jogo do Vasco com a dupla Grenal acontece gol bizarro, né? Como foi aquele lance lá do Bolívar domina a bola sozinho, vai passar pro Klemer, gol do Vasco. Aham. Bem isso mesmo. Bem isso. E ontem foi mais um lance bizarro com a dupla Grenal, né? Mas o outro grande destaque para mim foi o Breno. Ah, sim. Dois lances capitais, né? Aquele primeiro chutaço do Nenê, de cima, assim, ele Sim, espalmou, e depois aquela cabeçada. Se sai um daqueles gols, já estraga a festa também. E até acho que aqui a gente vinha defendendo mais o Chapecó que ele, né? Mas ontem sim, ele mostrou serviço, né? mostrou. Até tu me perguntou como é que eu vi o jogo. Eu vi um jogo com dois times jogando como se fosse jogo de Série A. Sim. Não consegui ver assim, é jogo de Série B. Não, foi um baita jogo. Dois times de Série A, assim. O Vasco não se entregou nem um minuto, o Grêmio também, ó, saiu perdendo e com o apoio da torcida foi para cima. Um ambiente que o Renato gosta, né? Um pouco de drama, desafio, É. foi para começar bem. Eu senti o Grêmio assim. Eu acho que o efeito Renato ele se deu primeiro que apaziguou o ânimo com a torcida ela não foi pro estádio assim predisposta a vaiar, sabe? Assim, Uhum, eles estavam mais pelo apoio do que pela crítica, então mesmo que alguma coisa sim, estivesse dando errado, a torcida daria força. E eu achei que isso acabou dando confiança para os jogadores, e ao mesmo tempo, além de mais confiantes, eles pareciam mais ligados na tomada, assim. Tanto que aquele segundo gol lá do contra-ataque
Foi um gol de uma velocidade assim de raciocínio, de tomada de iniciativa rápida que Sim. desconcertou a defesa do Vasco, que era um ataque do Vasco, quando veio, sobrou uma bola, o Grêmio já saiu pá, 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 e deu O gol do Tassiano foi um contra-ataque. gol do Tassiano, né? Eu achei que foi isso, mas eu senti o time, de modo geral, mais ligado na tomada. Eu achei o grande diferencial em relação aos últimos jogos. Mas daí eu tenho duas perguntas para ti. Ó, primeiro, ia estar esse clima se tivesse o Roger? Com certeza não, com certeza não. Nem o time ia estar ligado na tomada? Eu acho que não. Eu acho que justamente são essas coisas, né, que parecem que transcendem uma questão de. Porque a escalação não é muito diferente do que o Roger Não. vinha É que botando no muda Grêmio. mais ali o nome do técnico mesmo. Que Muda, o... muda a situação, o contexto todo muda e acaba indo para dentro de campo, né? Mas assim, E a termos de nomes não muda muito, né? pergunta, assim, quando o Renato começou lá a preparar, daí tirar o Tassiano. Eu vou ter que perguntar para o Vitor, tiraria o Tassiano de novo Eu não sei da partida? se ele sentiu, mas eu vou te responder essa pergunta te devolvendo outra pergunta. O Grêmio terminou o jogo, deixa eu fazer uma estimativa aqui, com Vila Sante, Lucas, Thiago Santos e Lucas Silva em campo. Quatro volantes. Quatro volantões. Se o Roger faz uma Quatro. coisa dessa no jogo, tu acha que a torcida ia gostar? Ia vaiar, ia Terminar o vaiar jogo com quatro bastante. volantes esperando o Vasco, sendo que o Vasco não fazia mais nada no jogo. É, e o contradiz o que ele disse na coletiva, né? Na coletiva ele fala aqui que o Grêmio é grande, que não pode ficar recuado em casa esperando o adversário. Pois é, Eu não, ele falou na coletiva, tá aqui, tô até lendo que eu anotei aqui, que ele falou que a filosofia dele é não ficar esperando, principalmente contra adversários grandes como o Vasco, dentro da arena. E ele botou quatro volantes. Era certo que a torcida do Grêmio ia pegar muito no pé do Roger. com certeza. Era, É que na entrevista de chegada dele, na semana passada, ele havia dito que, se precisar jogar feio, nós vamos jogar, não sei o quê. Ele falou uma coisa nesse sentido. E eu acho que essa atitude expressou um pouco isso, assim, vamos garantir o resultado. Mas é o típico do exemplo de que, como é o Renato, a torcida ela entra sim, predisposta a aceitar. É o Renato, não vamos vaiar. Agora, se o Roger faz isso, com certeza ia ser criticado. Mas agora já passou, né? Agora o Roger é cita passado, já foi embora. Agora nós Roger. temos que projetar o É, Grêmio de Renato Portaluppi. mas daí, ó, continuando ainda na tua pergunta, jogar aqui, daí ele falou aqui, ó, que ele não vai mudar a filosofia de jogar, mesmo sendo fora e dentro da arena. O Grêmio é muito grande, né, e não pode jogar esperando o adversário, com todo o respeito aos adversários. Mas daí ele me coloca quatro volantes, né, É com 50 contraditório. mil torcedores, me É, lembrou muito o Celso Roth. é, com Me lembrou certeza, muito o Celso Roth. com Me lembrou certeza. bastante. Daí eu anotei isso daí para essa frase aqui, viu? Já imaginando mais ou menos a pergunta. Estamos todos preparados, todos brifados aqui. E não conversamos, né? E não tratamos. Não tratamos. Mas Mas, mas assim, de modo geral, foi uma bela apresentação do Grêmio. Isso o Renato disse na entrevista também que foi o melhor jogo do Grêmio no campeonato. Eu acho que daria para dizer que sim. Não que isso seja grande coisa, mas uh, dado o tamanho do adversário, dado a situação, estreia de treinador, o Grêmio foi bem, no primeiro tempo poderia ter feito mais gols, né? O Tassiano perdeu sim, um gol, é, teve uma bola na trave do Bitelo. sim, era para um jogo por mais gols, até para o Vasco e para o Grêmio, era para ser mais que 2-1, digamos, um 3-2 para o Grêmio, dava para ser tranquilo. Sim. Porque os dois times, como eu disse, não foi um jogo chato, não foi um jogo para dizer Série B, foi um jogo melhores que nós estamos tendo aí na Série A. Uhum. Ontem foi bem movimentado e agora eu estou curioso para ver, não consigo ver o Grêmio como favorito para jogar a próxima rodada fora de casa. É Novo Horizontino, em São Paulo, estado de São Paulo, na cidade.
E agora é que tá. Eu acho que agora entra o desafio, né? Porque eu tenho minhas dúvidas se esse clima assim, de ufanismo, esse clima de empolgação, ele consegue ser mantido por muitas rodadas, né? Talvez em algum momento isso vá se esfriar um pouco e o Grêmio vai ter que começar a mostrar futebol, né? Sim, Assim, não que não tenha mostrado, mas que conforme os jogos vão passando, tu tem que começar a jogar mais e entra menos em campo a questão da mística, né? Então, esse jogo contra o Novo Horizontino fora já é uma prova, assim, do Renato de se o Grêmio vai conseguir ter uma atuação dentro de campo, longe da sua torcida, um rendimento do mesmo nível, né? sim. Eu até vou ver, aguardar ansiosamente esse jogo aí para ver, porque ainda não consigo ver o Grêmio como favorito para jogar fora de casa. Essa imagem ainda vem ainda com os jogos que o Grêmio fez fora. Como falei aquela vez, Inter e Juventude não consigo ver quem é o favorito. Sim. Não dá para dizer. E assim é o Grêmio agora fora de casa, não dá para dizer. Contra o Sport Recife, Grêmio e Sport, já consigo ver o Grêmio ganhando do Sport Recife, com o apoio da torcida. É uma questão de só acredito vendo, né? Sim, só acredito vendo, exatamente. Só Tá acredito. aí, o Grêmio agora tá no só acredito vendo. O jogo O é. Grêmio vai ter que, então, Fala. o Grêmio vai ter que agora tirar essa nossa imagem do só acredito vendo, se tornar favorito jogando fora de casa também, né? O Grêmio tem que voltar a ser favorito. Sim, E aumentou agora a possibilidade, né? Saiu de 87% para 92% a sim. possibilidade do Grêmio para subir. Eu achei que em termos de classificação, com essa vitória contra o Vasco aí, já era uma coisa que estava encaminhada antes, e agora acho que sim, não é querer já dar como favas contadas, mas olha, o Grêmio vai, depois desse resultado contra o Vasco, o Grêmio teria que fazer muita força para não subir, né? E Porque o e o e tu acredita que o Renato Gaúcho fica para 2023? eu acho que, eu não tenho opinião formada sobre isso, porque é muito complexo, né? Porque envolve eleição, a gente não sabe quem é que vai ganhar as Sim, eleições para o Grêmio. Tem a questão financeira do Grêmio, porque o Grêmio vai ter que se reconstruir, reformular grupo. Tem que ver se o Grêmio conseguir ser suficientemente competitivo para o ano que vem, se o Renato vai querer, se o Grêmio vai querer. Então, sim. eu E, manteria, mas assim, eu acho que teria que, eu acho que no primeiro momento, ter a consciência de que o Grêmio precisa do processo de reformulação. Eu acho que precisaria dessa consciência por parte de todos de que o Grêmio vai ter que dar um passinho para trás para dar dois para frente, para é, voltar o, às vitórias, né? o Grêmio agora tá chegando aí, tu vai ter que resolver três problemas, né? A eleição, o técnico que fica e o Kahneman, se renova ou não, né? É, mas tem. São, Não, e um monte de jogadores, então, eu não tenho aqui todos os dados, mas o Grêmio tem uma folha muito grande, muitos jogadores que o Grêmio vai ter que rescindir os contratos, vai muito gasto de dinheiro nisso, vai ter que vir novos jogadores, então vai ser assim. O Inter passou por isso também depois da Série B lá no 2016, 2017, né? Então, e o Grêmio sim. vai passar por isso também. Não impede que o Grêmio venha a ser campeão gaúcho, sei lá eu, mas que vai ter que ter um processo assim minucioso de sanear o Grêmio, isso vai ter que ter com certeza. Eu acho que o Renato pode ficar nesse comando, ele é inteligente, ele é um bom treinador, mas isso não é garantia de títulos, né? Eu acho que é mais a torcida mesmo que precisaria ter essa consciência. E um setor também que já se manifestou, que a gente botou em pauta aqui, que também ó, vai estar aguardando essa questão do novo presidente, é o departamento médico, né, que pede melhorias. Já colocamos nota aqui, falamos aqui no programa, fizemos nota no Agora RS, uma notícia também falando do departamento médico pedindo um olhar especial
Esse setor aqui tá o Ferreira, Campaz, que estão agora no momento, né? É um setor que está pedindo mais atenção do presidente do Grêmio. E Sem dúvida. daí, agora, agora falta 9 rodadas, né, Sim, para terminar a Série B, o Grêmio vai ter que. Problemas agora vai ser tudo bastidores, interno, é técnico, é presidente, é renovação com jogadores. O e Grêmio vai acaba ter que que o Renato ele é meio que a figura certa para conduzir esses últimos jogos, porque sem ele, esse processo de troca de presidente, troca disso, troca daquilo, tinha tudo para ser um processo turbulento, né? De ser sim, cheio de briga, cheio de. E agora com o Renato tem-se meio que a garantia de que vai ser possível conduzir esse processo sem muita discussão, né? Porque a torcida está em paz, está querendo ver o Renato, tá? Então, até nisso eu sim. acho que a vida do Renato acaba ajudando, né? E querendo ou não, ele vai ajudar o próximo presidente também a tomar decisões, né? O Renato vai ter que ficar para administrar, ou seja, o Renato não vai ter que administrar só o time em campo, mas sim problemas internos do Sim. clube. É, ele é o de vice-presidente, coordenador técnico, é tudo o Renato, né? Será que já está pintando futuramente Renato presidente do Grêmio? Olha, não. Ah, se ele se candidata, ele ganha. Isso não tem nenhuma dúvida. O problema é se ele. A questão é se ele quer isso, né? Sim, essa é a questão aí. Não, imagina o Renato Gaúcho Cartola. É. Eu acho que não é que ele não quer isso. Eu acho que ele não deseja muito isso. Porque a parte de administrar ali, ele muda o ambiente na questão lá da arena, tudo, setores, ele divide em setores, organiza tudo direitinho. Sabe administrar, digamos, a empresa, o Grêmio. Sim. E é isso, Passa né? tudo por ele. Tudo por Acho que até ele. o próprio presidente, quando tá ele, dá uma descansada na cabeça, né? Ah, é, justamente, porque todo mundo intertido, né? E todo mundo confiante, todo mundo muda tudo, né? E muda toda a É, configuração das pessoas, todo mundo fica mais tranquilo, melhora tudo, né? sim, agora, mas conversando contigo aí deu para ver que ó, o problema do Grêmio futuramente agora vai ser então só problema interno mesmo, problema para resolver a questão das eleições, renovação com os jogadores, o departamento médico que está pedindo bastante aí e a questão de contratações, né? É isso aí. O conduzir o Futuros, interno com o externo já encaminhado, né? Que sim, vai é, ser o problema se não resolve aí. Departamento médico, se tu não dá atenção um mês, como estão pedindo, vai ter jogadores machucados para jogar a Série A. Vai ser muito ruim para o Grêmio perder, como aconteceu, perdeu vários jogadores no ano que caiu. Se não contrata jogadores bons, vai ser que nem esses times que sobe e cai pro próximo. Se uhum, mantém salários altos com esses jogadores que são meia boca, também vai prejudicar bastante. A folha salarial, o andamento do clube na Série questões que merece bastante atenção agora a partir desse restinho de ano, né? é. E que não vai Mas, ter uma solução rápida. Eu acho assim, que o ano de 2023 vai ser todo para resolver isso. Claro, não é que a gente. Mas a tendência é que o Grêmio use o ano que vem só para resolver os problemas que foram se acumulando nesses últimos duas temporadas, né? sim, Eu acho que o Renato pode ser, porque ele pode trazer a tranquilidade que é necessária para conseguir fazer essa transição, sabe? Porque se tu faz ela com o Renato, tu consegue fazer ela sem tanto estresse, porque a torcida vai estar mais engajada, né? Então, talvez seja essa a configuração. Só se o Renato não quiser, né? Só se o Renato não sim. quiser também, né? Ou seja, então
parte interna também está na mão do Ah, Renato sem Gaúcho. dúvida, sem dúvida. Esse é ao mesmo tempo uma solução e um problema, né? Que eu acho que foi um pouco o que começou os problemas do Grêmio no passado, que é quando tu tem uma figura desse peso, uma figura que tem essa magnitude, ela, por exemplo, tu tá lá no Grêmio, e tá o Renato lá, com a moral que ele tem com a torcida lá dentro, conduzindo os treinos, escolhendo os jogadores, as contratações passam por ele. Quem é que vai bater de frente? Quem é que vai dizer, não, tu tá errado? Sim, Tu tá certo, tá? Não, eu sou o Renato, eu que sei. eu que sei, sim. Até o É, presidente não deve é difícil. ficar bem claro. Não que o Renato não escute, não, mas é que ele, como ele é muito forte, a palavra dele acaba pesando muito, né? E é difícil tu ir Sim, de encontro. E aí sim. tu corre o risco de ficar talvez um pouco refém da situação, né? Que é, Ele foi até na marra fazer aquele curso lá, né, para de técnico lá, ele não falou que não precisava, mas as regras do futebol atual cobravam, ele teve que ir, né? Imagina, é a mesma coisa que botar um aluno lá nota 10 fazendo a primeira série. exatamente, exatamente, exatamente. É bom isso daí, o Renato Gaúcho é um personagem, né, É. no futebol. Mas o time do coração dele é o Flamengo. Olha aí, olha, isso é polêmico, isso é polêmico. Mas, Continuo, conti- continua ainda não esqueci isso aí quando ele falou ainda que o time do coração dele é o Flamengo. bom, então tá. Ou É, seja, o cara é profissional, né? Ama um time e trabalha forte, trabalha bem em outro time. ah, pois é. Achou polêmico, mas É não dá para esquecer, polêmico, é não dá para polêmico. deixar, não dá para deixar essa questão de passar aí. O time do coração dele é o Flamengo. O cara, Sim, dá para dizer, o Renato Gaúcho é profissional, trabalha bem no time, no Grêmio. tá certo. Tá, então, aqui, ó, só fazendo um servicinho, o Grêmio joga na sexta-feira agora, às 9h30 da noite, contra o Novo Horizontino, no estádio Jorge Ismael de Biase. O Grêmio Que hoje dia mesmo? na sexta-feira, dia 16. O Grêmio hoje é terceiro colocado da Série B com 50 pontos. Tá 12 pontos atrás do líder Cruzeiro, que tem 62 pontos. E tá 5 pontos à frente do Vasco, que é o quarto colocado. E 6 pontos atrás, na frente do Londrina, que é o quinto. Então já tem uma gordurinha aí para parte de Tá fora bom. do G4. Outra coisa importante é que desfalques, o Bitelo não joga nesse jogo contra o Novo Horizontino, que está suspenso. Daí fica essa discussão entre Lucas, Thiago Santos ou Lucas Silva, quem é que joga. E o Campas também não deve jogar por causa da lesão. Provavelmente o Sim. Tassiano vai jogar. Mas é os É, que vai estão ser jogando. bom. Eu começaria com o Tassiano e o Diego Souza lá na frente. Sim. O... Mas vai ser curioso essa próxima rodada, hein? O Grêmio joga numa sexta, o Inter joga numa segunda. E o Juventude é domingo, eu acho. Deixa eu só revisar aqui. O Juventude é domingo, dia 18, contra o Fortaleza, às 6 da tarde, no Valfredo Jaconi. É, vai ser Um em cada dia. um cada dia. O... Agora vamos para do roteiro? Vamos para o Inter, para o Juventude? Encerramos o Grêmio, já falamos tudo que tinha que falar de Grêmio aí, Sim. bem Mas, completo. Vamos, bom, antes de ir para o Inter, vamos dar uma passada no Juventude, né? Que infelizmente a gente já bateu em várias teclas aqui do sim, Juventude, né? Que o rebaixamento já é tido como uma realidade por todos. É praticamente impossível que o Juventude se salve. E no sábado à noite, o Juventude enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque. E olha, eu vou te dizer assim, ó, o Juventude não ameaçou no ataque. Mas o sim, primeiro, o primeiro tempo do Juventude foi de muita entrega defensiva, assim, o Juventude conseguiu segurar o Palmeiras um tempo inteiro. Ficou aquela sensação assim, olha, de repente numa escapada lá, um chutão pro Pita lá, o Pita se o vira e de Pita repente sozinho. o Pita se vira, de repente sai um gol do Juventude, né?
Mas E daí foi assim o gol do Pita. exatamente. Foi assim o gol do Juventude, o do Aí, Pita se virou sozinho. aí no primeiro tempo deu o gol do Palmeiras, daí e olha, vou te dizer, a hora que saiu o gol do Juventude, a hora que saiu o gol do Juventude foi um gol meio do nada, assim, porque o Juventude no segundo tempo não tinha feito, e nem no primeiro tempo não tinha tido nenhuma ação ofensiva relevante, assim, aí daí acharam o Pita lá, o Pita cruzou, deu aquela rebatida na zaga do Palmeiras, sobrou parede, e o Juventude empatou, então, ó, quando vê o Juventude acha aí, mas daí na sequência lá o Scarpa, que joga muito, eu sou muito fã do futebol do Sim, Scarpa, bateu o escanteio lá e o Zé Rafael cabeceou, e a bola desviou no Murilo e entrou, e aí o jogo só foi. Não foi um grande jogo, não foi um jogo legal de ver, assim, no sentido de da qualidade do entretenimento, mas para quem torceu pro Juventude, pelo menos viu o Juventude muito, o Juventude que ainda não jogou a toalha, o Juventude dentro de campo mostrou muita vontade e resistiu como podia, até porque é o melhor time do campeonato, né? Um dos melhores times do país, sim. o Palmeiras, e fez o que deu para fazer, né? O problema, eu vejo que o Paredes já tinha que ter jogado nos jogos anteriores, ter parceria com o Pita ali, fazer para não deixar o Pita sozinho. E uma coisa que eu prestei atenção no teu texto lá, que daí eu me lembrei como é o Juventude no campeonato todo. Tem medo de se aventurar, né, no ataque. Tem medo. Não é um time que falta coragem. Eu penso assim, futebol, o Juventude e o Cuiabá não merece estar na Série A. São times que, para quem gosta de futebol, e é ali quem tá pagando ingresso ou na TV a cabo para ver, se torna muito chato para pessoa com o futebol como produto, Sim. porque não acontece, não sai jogo, é jogo truncado, não sai jogadas bonitas. Quando tu pensa o Palmeiras e Flamengo, não fica contando os minutos para ver ali Palmeiras e Flamengo ali para. Sim, é só jogador bom, time que joga para cima, com foco. Sim, daí bota Juventude e Cuiabá, como a gente já fez cobertura de Juventude e Cuiabá. Daí a gente até brincou uma vez que é que vai ser punido. Que É. O problema que eu vi desse jogo, questão do Juventude contra. É que, por exemplo, tu é do Juventude, tu vai jogar contra o Palmeiras fora. Esse é um jogo para jogar na retranca. Não é? É o que, Ó, é o, é o que o Juventude consegue fazer contra o Palmeiras. O problema é o que o Juventude fez em todos os outros jogos em que ele poderia ter sido mais protagonista. Se tu, por exemplo, se tu ganha do Ceará, se tu ganha do Botafogo, se tu ganha do Avaí, tu pode sim, empatar com o Palmeiras, tu pode jogar para empatar com um empate num jogo desse está previsto. Só que o problema é justamente esse, tu não ganhou jogos ganháveis, jogos que tu tinha capacidade de ganhar, aí tu vai entrar no jogo contra o Palmeiras com obrigação. E aí, e aí, e aí mistura, tu tem obrigação de ganhar, ao mesmo tempo tu não tem condição, então tu não chega sim. é meio bizarro, assim, porque tu, É que tu não eu chega nem perto. é que eu vendo assim o Juventude me parece que é um time que serve só para jogar a Copa do Brasil. Uhum, Vai para se defender, para tomar menos gol possível para decidir em casa. E parece que é assim que eles trataram o Campeonato Brasileiro esse ano. Olha como foi contra o Inter. O Inter martelou lá até fazer o gol e abrir a porteira. Os outros jogos também, ele pegou o time lá com o Bragantino, ele ficou todo o tempo recuado, tanto fora de casa como dentro de casa, ficou todo o tempo recuado, brigando só por quanto disse, o gol do Juventude contra o Palmeiras saiu meio do nada, foi um chute pro Pita lá e o Pita se virando. Foi assim. sim, O Juventude parece que é para time para jogar Copa do Brasil, mata-mata ali, se defender como pode e levar um. E assim que o ele foi mais o time mais que foi mais longe na Copa do Brasil esse ano entre os gaúchos, né? sim, Foi foi assim. E para Campeonato Brasileiro parece que levou isso. Vão ficar se defendendo, não se aventurar, não sair no toque. E o
é claramente tá, o Cuiabá é assim também, não é um time que se fecha todo, joga com uma bola na frente. E assim o Juventude, por isso que eu falei que o Juventude e o Cuiabá realmente merece nesse ano caírem para série B, porque estraga o espetáculo, porque não é só o torcedor do Juventude que quer ver um bom jogo, é o pessoal que paga ingresso para ver, paga o TV a cabo para ver, que quer ver um bom de um jogo, né? E o Campeonato Brasileiro dá para tu se arriscar, porque se toma um gol, é uma partida só, tanto faz perder de 5-4 ou de 3-0, o ponto não vai mudar nada, dá para arriscar mais. Por isso que eu falo que não só o Juventude, mas o Inter, o Grêmio, o Juventude vão ter que mudar esse pensamento para jogar fora de casa. Tem que arriscar mais, pensar já em vitória, não ficar se diminuindo e pensar o empate é bom. Não, tem que arriscar, porque não vai mudar nada se tu perder de 5-0, pelo menos tentou ali pontuar, deixa para jogar dessa maneira na Copa do Brasil. Ainda mais que o Juventude chegou num ponto que ele não tem nada a perder, né? O Sim, Juventude está num ponto assim que se ele joga, como tu disse, se ele joga pelo 3-0 ou pelo 2-1, ele tem que jogar para fazer gol. Começar sim. a Pô, situação, daí falta quando tu não tem nada a perder na vida, tu pelo menos arrisca. tu tem mais condição de arriscar. Porque rebaixado o Juventude Sim, já tá, assim, no sentido da tabela. Pior do que, como diz o Tiririca, né? Pior que tá, não fica. Então, sim. Imagina se o técnico resolve ser mais ousado ali. No azar, vamos começar com 3 atacantes contra o Palmeiras. O Palmeiras ia pegar o Palmeiras. Que isso? Eles estão loucos? Até o técnico do Palmeiras ia pensar, não, mas eu preparei o time esperando eles retrancados. sim, Mas não, todo mundo sabia que o Juventude já ia chegar retrancado, mesmo precisando ganhar o jogo. Isso daí falta ser o mais ousado. Falta isso, você sim. arriscar mais, ousadia. De Falta alegria. alegria, sim, Hum, deixar. Daí parece que o Juventude não larga a fórmula da Copa do Brasil, né? Que é o Sim, time retranqueiro. sim. Bom, Isso então é daí isso. tá estragando. De juventude. É um Só momento de lamentação. no nosso momento CRI, nosso momento marteladas aqui. Só para fazer o serviço do Juventude, a gente já encerra e vai para o Inter. O Juventude joga, então, como eu já tinha dito anteriormente, no domingo, dia 18, no Alfredo Jaconi contra o Fortaleza, às 6 horas da tarde. Nesse momento, o Juventude é o lanterna da competição com 18 pontos. Para ter uma ideia assim da situação ruim que o Juventude está, o 19º é o Atlético Goianiense com 22 pontos, 4 a mais que o Juventude. E o primeiro time fora do Z4 é o Curitiba com 28, tá 10 pontos à frente do Juventude. Então, para Dá, o Juventude para escapar tem que fazer uma campanha de líder ou de Libertadores para conseguir escapar da Série B. dá para escapar ainda, mas tem que ser mais, como tu disse, futebol alegria, não já pensando em se retrancar todo. Dá um bico pra frente, fecha os olhos e a bola cai no pita, vai aí, te vira. Tá certo. Bom, agora falamos tudo de Juventude, já passamos pelo Grêmio e agora vamos repercutir a vitória do Inter, que agora já alimentou de novo assim, a coisa da torcida acreditar que é possível alcançar o Palmeiras. Então, eu vou te começar fazendo duas perguntas, Vitor. Primeiro, o Inter tem chance de ser campeão? E segundo, o Tite tem que levar o alemão? Não, vamos responder já assim, o Tite não precisa ainda levar o alemão ainda. O alemão ainda tem muito que aprender. É um destaque do Campeonato Brasileiro, sim, mas tem muito ainda que aprender. Ainda falta ainda algumas, não diria qualidade técnica, mas sim ainda aquele momento de afobação que ainda ele tem ainda. E daí ainda, talvez para a próxima Copa do Mundo, sim. Uhum.
Se ele se manter um nível assim para a próxima Copa do Mundo, sim. Respondi tua pergunta? Respondeu, Eu respondeu. respondo. Respondo. Não, respondeu. Ó, É que eu achei que tu tinha falado em um tom mais emocionado, porque tu é um fã do alemão também, né? Eu achei que tu ia falar Mas, mas eu fui tipo Argel agora, com o pezinho no chão. pezinho no chão pro alemão, tá certo? E Não, o... mas ele tem a ascensão dele, assim, a melhora dele, como o próprio Mano disse na entrevista, né? Ele aprende muito rápido, assim, tu nota. Ele é um jogador que nem sempre ele. Tinha uma época que ele, por exemplo, naquele jogo que ele foi expulso da Sul-Americana, ele tava um pouco desequilibrado, ele Sim. já tá mais cabeça fria no jogo, ele contribui taticamente, ele tem uma melhora sensível, assim, nos últimos jogos que chama É, muito a atenção, né? o Grêmio tinha uma dupla sertaneja que era Paulo Nunes e Jardel. Agora o Inter tem a dupla a Bergamota Mecânica, É, né? Pedro Henrique e Alemão. Zé, É, encaixou, né, cara? enca- encaixou assim, é só alegria ali os dois, né? É só alegria. Passa uma E, coisa boa, né? sim, e aliás, o Depena tem que aprender muito com Pedro Henrique, como é que se faz um cruzamento, né? Ah, é. Essa é Tem que outra aprender questão do bastante. jogo importante, né? Porque é uma coisa que a gente tinha discutido, a questão do Depena, né? E tu tinha me perguntado qual que era o meu time titular. E me pareceu que essa formatação com o Alan Patrick e o Maurício para jogos em que tu tem que furar bloqueios dá muito certo, porque no primeiro tempo o Inter acho que desde que chegou o Mano não tinha tido um jogo em que o Inter tinha conseguido criar tanto por baixo sem precisar dar balão e ter chances, porque no primeiro tempo o Inter não abriu o placar, mas poderia ter aberto os primeiros 25 minutos. O Inter conseguiu chegar tabelando, teve chance do Wanderson, chance do Alan Patrick, teve um cruzamento também que o René deu para o alemão e o alemão não conseguiu cabecear direito. Eu gostei muito da parte ofensiva do Inter no primeiro tempo. E aí, Sim, porque às vezes o torcedor fica um pouco ansiado, né? Porque só porque não tá saindo gol, fica aquela sensação que às vezes E eu acho que a torcida do Inter tem que começar a entender isso, que vai ter jogos em que é preciso um pouco mais de paciência, porque é difícil, por exemplo, pode ser o Cuiabá é um dos piores times do campeonato, mas tu chega lá, que nem o Juventude entrou contra o Palmeiras, tu ficar parado lá com 10 jogadores atrás da linha da bola, é difícil fazer gol, mesmo sendo um time ruim. sim. Então, tu É tem por que isso que ter um pouco mais de paciência. sim, eu estrago, por isso que eu falei, o Cuiabá e o Juventude estão no mesmo nível, estrago o campeonato. Não, não sei, é medo de atacar, e daí uma coisa que chama atenção também, chamou atenção nesse jogo aí, que levantaram um dado, que foi um dos jogos que o Inter mais ficou com a posse de bola também, né, no primeiro Sim, tempo. o Inter controlou o jogo. E é Nem muito. contra o Juventude ficou com mais a posse de bola, o Juventude, que o Inter. Sim. Não, mas uma coisa que é importante é que às vezes o time fica com a bola, mas não cria nada. E não foi o caso do jogo Sim, contra o Cuiabá. O Inter ficou com a bola e conseguiu entrar na área do time adversário. É isso que tem que fazer. Eu fiquei feliz de ver o Inter assim. Porque foi eu acho nove, assim ó, que essa história de que o Inter perde para time pequeno tá se fechou o portal. saindo. Fechou o portal disso aí. É que conseguiu vencer o Juventude, conseguiu vencer o Cuiabá, conseguiu vencer o Avaí, Sim, e agora ali, a única coisa que só teve ali, questão, teve uma falta muito boa pro Inter, que o Maurício sofreu, e daí o Alan Patrick me bate daquele jeito, ah, é. ainda tá faltando um Batedor. cobrador, um batedor ali, tá faltando um batedor ali. E eu não sei se o René também ia conseguir um bom momento ali. E outra coisa, te respondendo lá, o Inter, eu vejo que o Inter voltou assim, como com o Abel, chance de ser campeão, sim. Voltou porque o Palmeiras, como tu citou antes, não fez um bom jogo contra o Juventude e vai pegar o próprio Inter no Beira-Rio. Eu Sim. vejo que agora vai depender muito do Inter para manter. Tudo agora vai ser próxima segunda-feira contra o Atlético Goianiense, que é outra toca para o Inter também. Aliás, foi a primeira vez que o Inter venceu o Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Tu vê. Vai ser,
O Inter vai ter que ser como foi contra o Cuiabá, vai ter que pressionar, mostrar que é time grande, ir para cima lá contra o Atlético Goianiense. Se deixar o Atlético Goianiense pressionar, olha como foi agora o Atlético Goianiense. Tudo bem, perdeu, mas é um time chato. É um time chato, uma maneira positiva. É um time que não tem medo de atacar. Esse daí é daqueles que tá fazendo diferente que o Juventude que o Cuiabá, né? Que ficou recuado. Não, o Atlético Goianiense vai para cima e azar. Vamos que nós podemos ganhar. Mas eu acho que é um Isso, jogo. Esse é o desafio para mim nesse jogo contra o Atlético Goianiense é o Inter não entrar para se defender. sim. Só porque é fora de casa, sabe? É, já tem, por isso que eu falei, tem que ser como foi com o Cuiabá. Pegar a posse de bola e criar. Não é porque não é no Beira-Rio que que o Inter não vai jogar para vencer. Sim. Tem que ser um jogo para jogar igual. Agora o desafio é repetir rendimento independente do local do jogo. O Inter vai ter que começar o jogo como foi o segundo tempo contra o Corinthians e contra foi o segundo tempo contra o Palmeiras. Tem que fazer isso daí desde o início. Tá faltando isso. Contra o Avaí, o Inter conseguiu só no segundo tempo lá, mas quem começou bem melhor foi o Avaí, né? Lembra até que o Avaí por pouco não abriu o placar, né? Sim, O Inter vai ter que ter a postura de time grande já daí do primeiro tempo. Aliás, né, não é só o Grêmio que tem que ser mostrar que tem que ser favorito fora de casa, o Inter também, né? eu também. A Tem, dupla Grenal é tem que muito refém dos seus mandos, né? Sim, sempre foi. Isso sempre foi. É, são poucas, assim, vezes que isso não se. O Inter, por exemplo, um jogo que entrou para a história, que o Inter jogou bem fora, foi aquele 2-1 no São Paulo com dois gols do Sobs na final da Libertadores, né? sim. O Inter podia repetir aquilo. A torcida ia gostar bastante. Era quem era o técnico, Abel Braga. Abel Braga. Foi um Ó, jogo que o Inter jogou como grande, jogou sem estádio lotado, mais de 70 mil pessoas, e o Inter foi lá e por isso que às vezes fica esse discurso derrotista, assim, essa coisa, o Inter, como se o Inter fosse um time tipo o Botafogo, com todo respeito ao Botafogo, mas essa coisa meio como se um folclore que vai se criando em torno do time, como se ele fosse um time derrotado. O Inter não é sim. isso. O Inter é um time campeão do mundo, campeão da Libertadores, tem que ter uma mentalidade que esteja à altura disso, entendeu? E É o, isso passa por chegar no jogo contra o Atlético Goianiense e saber ser maior, saber chegar lá e não, respeitamos vocês, não é menosprezar o adversário, chegar lá, se impor como o maior e ganhar o jogo. Eu acho que é isso que tem que fazer. sim. A própria pegar a fala ali que o Renato Gaúcho falou ali do Grêmio, que o Grêmio é grande, não tem que ficar esperando adversário nenhum. Tem que respeitar o adversário indo para cima. E isso daí cabe ao Inter. Ir para cima, quanto ao Atlético Goianiense, respeitar, mas indo para cima, mostrar que quem é o Inter, isso daí que tá faltando. E o Mano Menezes tem que pegar isso e passar para os jogadores. Como ele é ontem, ele sendo maestro da torcida lá pedindo para não vaiar, mos- pedindo calma para os jogadores e ao mesmo tempo controlando a torcida lá, ele tem que levar isso daí, tem que mostrar como ele comandou o Cruzeiro, o Corinthians, tudo jogo. Você lembra? Pô, o Corinthians jogava de igual para igual fora e dentro de casa. Até que ganhou a Copa do Brasil, o Mano Menezes, do Inter, jogando de igual para igual, dentro de casa, fora de casa, com o Cruzeiro, foi campeão assim. Agora cabe o Mano levar isso daí pro Inter também e tirar essa mentalidade de perdedor fora de casa. É, Não ficar só dependendo do mando. E uma coisa também que eu achei errado foi a mudança lá do Mano Menezes no finalzinho lá, que daí o Inter tomou uma pressão, né? Aliás, nenhuma mudança do Mano Menezes deu certo, né? sim. Nenhuma mudança. Não, a única mudança que deu certo, mas que não foi totalmente proposital, foi que ele botou o Pedro Henrique no lugar do Wanderson, que o Wanderson Sim, sentiu, sim, E sim. o Pedro Henrique entrou tri bem no jogo, né? Até isso é Sim, uma sim, coisa a única. porque o Pedro Henrique
de modo geral, vem jogando mais que o Wanderson, né? Tá, Sim, tá começando a dar concordo. para discutir isso, né? Que é o titular, quem é o reserva. Mas eu confesso, entrou o Edenilson, e o Edenilson. Eu não achei que ele entrou. Ficaram, eu vi muita gente falando que teve aquele lance lá do suposto pênalti que anularam, que eu achei que anularam bem, que não foi nada. Mas eu não vi essa draga toda do Edenilson. Eu achei Olha, sei lá, ele entrou se me normal, ele pergun só fez a função que tinha que fazer e acabou o jogo. se Não me vi nada demais. perguntasse ali como é que era para mudar o Inter, eu já tinha falado assim, ó, para o segundo tempo eu voltaria com Pedro Henrique e o Edenilson, Uhum, para te ver assim como eu vejo que o Edenilson ainda, mas eu digo que o Mano Menezes mexeu mal ali, até me expressei errado, foi com após o gol do Inter ali, entrou o Tyson, o Estevão, uhum. pá, deu uma desanimada total no time. Mas é O que eu Inter não acho, mas é que eu acho que essas duas alterações do Estevão e do Tyson, o Mano fez um pouco até para tentar reanimar o time, porque o time já vinha recuando. Eu achei que depois do gol, o Inter não conseguiu manter a performance do primeiro tempo e sim, começou o Cuiabá a assustar. E daí o Mano viu que tinha que fazer alguma coisa e botou o Estevão e o Tyson, que na teoria não é uma escolha ruim, não, não é, mas o só que problema é que não parecia deu que a muito certo, bola né? tava queimando os dois, né? É. O Inter perdeu vários contra-ataques bons ali que a bola caía nos dois e daí perdeu. Daí depois ele tirou foi o alemão, né? Pra Ah, eu não colocar lembro o. agora. Pior que eu vou. Sim, Saiu. sim, saiu o alemão Maurício saiu, eu acho. Vou ver se eu acho. Aí só pra. e entrou agora que veio emprestado do São Paulo. O. Peraí, vamos ver direitinho aqui. Só dar uma parada aqui. Ah, O, mas sim, como tu disse, concordo contigo que no papel ali O foi Eden... boas escolhas. Sim, o Edenilson entrou no lugar do Johnny, o Estevão no lugar do Alan Patrick, o Tyson entrou no lugar do Maurício, entrou o Lisieiro no lugar do Alemão e entrou o Pedro Henrique no lugar do Wanderson. Sim, o Lisieiro, depois saiu o alemão e entrou o Lisieiro ali. Deixou a torcida preocupada, né? Deixou. Porque o Lisieiro já entrou para conter, né? Já, não, vamos garantir, né? Sim, é que aliás, ali daí nos erros do Tyson e do Estevão, quem tava salvando lá atrás lá era o Gabriel, né? Sim. Quem Aliás, tava o salvando. Gabriel fez uma grande partida. A parte defensiva do Inter tá bem boa, né? Pega Sim, a parte de Bustos, o Vitão jogando muito, o Gabriel, o Mercado joga muito, o na esquerda o René tá bem, o Gabriel abrindo meio campo tá bem. eu me lembro assim de três lances ali que duas o Tyson errou e uma foi com o Estevão, nos contra-ataques, que daí o Gabriel deu um carrinho certeiro, o Bustos deu um outro carrinho certeiro, o Vitão deu um carrinho certeiro, Sim. salvando o Inter, que era para ser o contra-ataque para o Inter, mas os jogadores não entraram tão ligados e passaram a bola errada para o Cuiabá poder reagir, né? E ali aquela lambança ali do Edenilson, É. aquela saída ali tava irritando o Mano Menezes, né? É. Não, eu achei Aquela, que o lance não foi. Eu achei que ele sofreu falta e eu achei que não foi pênalti dele no jogador. Eu achei que ele não teve culpa, mas eu fiquei pensando se acontece alguma coisa ali, vai que dão o pênalti pro Cuiabá. Aí o Edenilson não entra sim, mais em campo. A torcida, né? do- Aquela parte da torcida que não gosta dele, nunca mais, né? mas se for assim para que o juiz tinha que dar para eu ali meio que analisando rápido, assim, o que o juiz tinha que ter dado era lateral pro Sim. Cuiabá ali, porque não foi tão empurrão assim, não foi pênalti mesmo, era lateral. O juiz meio que deixou uma lambança. É, não, mas pênalti não foi. Não foi Não pênalti. foi pênalti. Não foi pênalti. Não, e nem tanta falta do Valdívia, não. É o mais certo que ele tinha que ter dado lateral ali, que não ia ter discussão nenhuma. Daí não ia ter, ia ser bem tranquilo. Pô, ninguém, ou nem o próprio jogador do Cuiabá não ia reclamar ali se ele desse só o lateral, não ia. Que daí ia dizer que ouviu no VAR que não foi nada e era a vida que segue. Pois é.
Foi, Também. foi o árbitro que fez uma lambança no final. Sim. E agora, antes da gente fechar o Inter, fazer um servicinho, tivemos essa última semana a renovação do Mano, né? O Mano fica até fim do ano que vem, se tudo correr certo, né? O Mano fica até o fim do ano que vem. E o Inter já tem uma base de jogadores bem sólida, assim. Parece que Sim. o time do ano que vem do Inter já está mais ou menos projetado também. Eu acho que o Inter teve derrotas muito feias esse ano, né? E vem tendo derrotas ruins nos últimos 2, 3 anos, assim, 2 anos, mas tem esse lado que parece estar bem formado o grupo e o time tem que ter uma que outra nova contratação pro ano que vem. Acho que entra no ano que vem bem mais forte, né? E tem o Mano como um artífice dessa mudança, né? O Mano foi o grande diferencial, um dos grandes diferenciais para essa mudança do novo Inter que está surgindo, né? Pro alemão, a Sul-Americana foi uma grande experiência para ele, né? Agora ele já vai saber como jogar uma Libertadores, porque querendo ou não, o Inter se classificou, fez um bom jogo na Sul-Americana e a Sul-Americana foi pro alemão foi para criar casca, assim, para jogar Libertadores, para saber como é que é. Vai ser uma vantagem para o Inter para ano que vem para Libertadores na questão do alemão, do Pedro Henrique, tendo o mercado tem cara daqueles caras que jogam a Libertadores, Uhum. o Vitão, dá para dizer aí, o Busto também é um cara que que ele dá para dizer que joga Libertadores, o Gabriel, Uhum. dá para viu aí, já vai se formando aí, né? Já tem ó, um bom Daí na plantel questão de. do Inter vai estar mesmo é no goleiro para jogar uma Libertadores, mas ali ontem tinha três contratados do Inter no ataque lá e entrou o Lisiero. Uhum. O Mano me parece não tá mostrando confiança nos três, no David, É, no Romero, David, o Mikael, né? Mikael, Mikael e tem mais o Romero. Nenhum deles tá Romero. jogando muito. Eu acho que, É que pois é, ontem era. eu defendo que, por mais que o alemão esteja mostrando, eu acho que precisa de mais um para Sim, que essa. ontem o alemão cansou. O normal era colocar um dos três, né? Mas o que que o Mano falou? Não, vou botar um volante. Sim. Sim, parece que o Mano Menezes não tá levando confiança nesses três. O Mikael teve a questão de peso, né? Não joga desde 2019, Sim. que tava no Barcelona B, Não, o que eu Mikael não era do Barcelona B. não era do. O Não, não, Barcelona não. B era é um zagueiro, acho que é Igor. Sim, sim, tô confundido. Desculpa, eu confundi. Uhum. Mikael O, veio da Itália, parece, uma coisa isso, da Itália, exatamente. Da Itália, isso mesmo. Foi da Europa. Só assim. confundi ali os países ali. Uma Tudo bota. igual, todo mundo do lado do outro. Só a Itália ali parece uma bota, né? Sim, o Mikael veio da Itália, sim, mas veio já porque o time descartou ele lá, né? Sim. Veio. E ontem, realmente, ele estava com um preparo físico bem diferente, já. Tá mais fino. Não estava mais. Se lembra quando o Pedro não, o Patrick chegou no Sim. Inter? Aham. Foi mais ou, foi mais ou menos nessa visão, assim, que deu para ver ele quando se apresentou. Agora, não sei por que que eu realmente ontem foi uma surpresa quando o, eu vi ali que tinha três jogadores no ataque, o alemão, claro que estava cansado, eu pensei que um dos três ia entrar. Daí ficou para mim que o Mano Menezes não tá levando confiança nesses três. É. O Se David é o que mais tá mais tempo se eu e o pudesse Lissier. falar duas funções, é goleiro e um centroavante pro ano que vem. E, e assim, qual que tu tem em mente assim? Ah, Ontem é que tá, o mercado é escasso de bons centroavantes, né? o Goiás ali tem seu travante bom, É, né? mas aquele ali vai ser disputado. Até o Flamengo vai tentar o Pedro Raul. Então, esse é difícil. Esse eu acho que cairia bem, mas eu acho que é difícil.
difícil vir pro Inter, porque ele tá fazendo um campeonato muito bom, né? E Mas aí, daí tem o Inter, como tu disse, o Inter tem que acabar com esse folclore de perdedor, né? Tem que entrar para brigar para os eu acho que o que jogadores. o Inter pode oferecer para ele, por exemplo, é que se o Pedro Raul recebe uma proposta do Flamengo, ele chega lá para disputar a posição com o Pedro, ele não tem garantia de titularidade. Sim, No Inter, sim, talvez ele tenha mais. Então, tu seduz o cara com isso, né? Ó, mas aqui tu vai jogar, aqui, pá, pá, pá. sim. Que nem quando o Inter tentou o Marinho de novo, perdeu pro Flamengo, o Marinho não é titular absoluto lá. O Goiás mesmo teve um destaque, o Michael. Lembra que o Inter, Goiás, o Michael e o Michel foi pro Flamengo. sim, foi pro Flamengo, o Inter desistiu porque ia pro Flamengo. Uhum, E faltou dizer isso lá, né? Lá tem o Gabigol, tem o tem uns outros jogadores que estão mais uhum. tempo lá. Falta isso mesmo para a direção ter essa visão e mostrar, ó lá, tu vai ficar mais no banco do que aqui que tem, no caso, só alemão, né? Sim, Porque os três aí não vão ver como é que vai ser a preparação, né, do Inter para jogar. Eu já tô dando o Inter como na Libertadores, mas ainda vejo o Inter com a possibilidade de ser campeão. sim. É, a chance de Libertadores tá lá em cima, né? Tá quase, tá bem alta. Muito difícil, porque o Inter já tá. Se bem que o Atlético Mineiro é o sétimo colocado, é o primeiro time fora da zona da Libertadores, tem 40 pontos. O Inter tá 6 pontos na frente. É, Então, se o mas Inter. E na próxima. Bom, tem que ver. Mas eu acho que Libertadores o Inter dá pra. Tá, o Inter tá quase consolidado, pelo menos entre os 6 primeiros, né? nos bastidores aí do Inter aí já falaram em dois goleiros, né? O Michael Alves, que eu não consigo ver com uma possibilidade boa, porque é um goleiro que pega pênalti, Uhum, mas tem uma dificuldade com os pés. sim. E o Gatito Fernandes, Eu vi falarem de um tal de Walter, acho que é do Cuiabá o do mesmo, né? Cuiabá, é jogador que se machucou, vai ficar um bom tempo fora aí. Não sei se vai poder jogar nesse restante do Campeonato Brasileiro. É um goleiro que começou no Corinthians, né? Sim. Bom, mas Foi reserva do Cássio. É um bom goleiro, tudo. Não sei como é que é com os pés, mas eu sei que ele é um goleiro que não se atira para um lado e a bola vai para o outro na hora do pênalti. Que nem o Michael. O Michael não, Michael Alves. o Daniel Alves. Não é Michel Alves, tu tá falando do O- Flamengo? Sim, o goleiro Não é Diego Alves. Diego Alves. Aí, ó. É tanto. Diego Alves. É tanto Sim. Alves que o cara. O, o Michel Diego Alves é o Alves. diretor do É, Juventude. ficou. Não, ainda bem que tu me corrigiu aí. Diego Alves. Então, repetindo aí, ó. Os goleiros que estão no bastidores do Inter é o Gatito Fernandes e o Diego Alves. O Sim, Diego Alves é um bom goleiro, pegador de pênalti, mas tem uma grande dificuldade com os pés. Com sim, os pés, é, se lembra o Dida? sim, sim, O Dida tinha grande dificuldade com os pés, assim que o Diego Alves. O Gatito Fernandes é um bom goleiro, mas em alguns momentos leva franco. É que nem o Marcelo Lomba. Se lembra o Marcelo Lomba no tempo do Bahia? sim, Pegava um monte e às vezes levava até contra o Inter dá um chute lá de longe e o, e o Lomba aceitou um frango. sim. É mais ou menos assim, O Lomba era muito instável, né? assim que eu vejo. Ele não era ruim tecnicamente, mas ele não passava aquela confiança, né? Assim que eu vejo o Gatito Fernandes. Eu também é. Eu, É instável. eu acho que a Daí, outra posição que tá escassa, assim, de bons goleiros é bom, é goleiro. Goleiro é difícil achar. E por isso eu acho que o Daniel não é 100%, mas não é tão fácil de substituir a altura.
Assim, esse Sim, aqui é muito melhor, esse aqui a gente vai contratar porque ele é muito melhor e não sei de nenhum, assim. o, Mas o, só fazendo então o sem. Daniel nesse jogo melhorou, saiu rapidinho mais com a bola, né? Sim, sim. O Inter vai ter que procurar um Klemer para jogar Libertadores. É um cara experiente e tal. E aí, mais algum destaque de Inter antes da gente encaminhar outro assunto, Vitor? Não, só agora que tu ficou, quando tu me questionou aí na questão do elenco, eu fiquei pensando quem será o goleiro do Inter para 2023. O Inter vai ter que se mexer nesse quesito. O Inter que enfrenta o Atlético Goianiense então, na próxima segunda-feira, dia 19, às 8 da noite. Então, já avisando que como esse jogo é na segunda-feira à noite, o futebol agora da próxima semana vai ser gravado na terça, justamente para a gente Sim, poder repercutir o jogo do Inter e também poder falar de tudo que aconteceu no futebol gaúcho sem ficar nada por falar. E agora, antes de encerrar o programa, a gente vai repercutir um assunto que é muito legal, que é que hoje, às 5 da tarde, 5:30 da tarde, o Inter decide a vaga na final do Campeonato Brasileiro Feminino. O Inter empatou o primeiro jogo com o São Paulo no Beira-Rio em 1-1, jogo que a torcida foi, o Inter jogou muito bem, poderia ter saído com a vitória, mas infelizmente teve recorde de público, né? Mais de foram 7 mil 7.000 torcedores. pessoas. E agora o Inter joga no Morumbi, o São Paulo também vai mandar jogo no estádio principal. Às 5:30 Mudou, da hein? tarde. Mudou, Mudou mudou. e Tu vai lembra ser. que Sim, não ia ia ser ser lá em e depois Bragança, mudou, né? ia ser lá em Bragança Paulista o jogo. Sim. E agora vai ser 5:30 da tarde hoje. São Paulo e Inter. Quem vencer pega o Corinthians na final, que o Corinthians venceu o segundo jogo, goleou o Palmeiras no segundo jogo, foi no sábado, por 4-0 e tá na final, né? O, O Corinthians aí continua com o nível lá em cima no futebol feminino. O Palmeiras nesse ano foi meio que mostrando que está trabalhando forte, porque nos campeonatos anteriores não era um time que ficava entre os quatro. Agora nesse ano veio com tudo. E o Inter é um time que está batendo na trave, não tá, sempre bate na trave e não está conseguindo ir para a final, né? Mas está sempre entre os quatro. sim, Agora vamos ver se é o momento de pelo menos terminar nesse ano aí no mínimo na segunda posição. sim, evoluir. E o Inter Sim, e o mais legal é que o Inter vem consolidando um trabalho, né? Isso é inegável, né? O Inter ganha os campeonatos da base brasileira, é um time que está investindo, que está fazendo um trabalho muito bonito no futebol feminino. Quem sabe aí então um título, uma colocação melhor vem aí sim. para coroar esse trabalho tão bem feito que vem sendo realizado pelos lados do Beira-Rio. É que ainda tem depois o Campeonato Gaúcho. Agora chega a fase que entra Inter e Grêmio para Sim, jogarem. O Grêmio terminou em oitavo nesse ano no Campeonato Brasileiro. Vai ser um. Imagina se o Inter ganha, vai para a final. A responsabilidade do Grêmio ali de tentar ganhar o Campeonato Gaúcho, para que sim, o não ganha há 5 anos. Vai ser um bom Campeonato Gaúcho agora, dependendo do resultado do Campeonato Brasileiro, né? Vamos ver, vai ser um bom jogo, interessante. O São Paulo mudou posição, imagina botar Inter e São Paulo lá em Bragança Paulista. sim. Não faz Legal, né? sentido. Esses passos que vai se dando e que com o tempo vai só ganhando espaço e ficando maior, né? Sim. E espero que isso daí também continue no Campeonato Gaúcho agora feminino, o e o Grêmio colocando nos times, nos estádios principais do Campeonato Gaúcho. Sim. Bom, é isso. Então fica a nossa torcida pro Inter aí às 5:30. Vou, vou sair daqui, vou lá acompanhar o jogo. E ficam nossos votos aí de sucesso pro Colorado. Vamos encaminhando então o final do programa. Qual é o teu destaque, Vitor? O destaque, eu fico com o que tu falou muito bem ali. O Inter tem que tirar essa imagem de
perdedor. Uhum. Tem que tirar essa. O Inter é campeão do mundo, campeão brasileiro invicto, tem uma torcida grande, tem um estádio que é conhecido fora do país. Só falta tirar essa imagem de perdedor. Então, ou seja, para jogar fora ou para brigar para como citamos ali, para um reforço. O Inter tem que ir com os grandes também para brigar para reforçar os times, assim, pensando, o fulano tá falando com o Flamengo, vou desistir. Não, tem que também mostrar a sua carta ali, ó. Quero tu ali, vem pra mim. Certo. Bom, eu vou destacar a nova aura gremista encantada por seu ícone maior, Renato Portaluppi. É isso então. Com esse destaque aí do novo Inter, resgatando sua tradição de vencedor, com o Grêmio reencontrando também sua alma em Renato Portaluppi, que nós encerramos o futebol agora desta segunda-feira, dia 12 de setembro. Agradecemos a sua audiência mais uma vez. Lembrando que o Agora RS não cobre só futebol, a gente também está no tempo, no trânsito, na política, na economia, no cotidiano, em tudo que diz respeito aos gaúchos de alguma forma. Nós damos atenção, nós trazemos aqui para você de forma gratuita. Nós também estamos nas redes sociais, nas principais delas, não só o portal, mas também os jornalistas. O Vitor está no Twitter, né, Vitor? Sim, o meu Twitter é Vitor_A Pereira. O meu é arroba Victor Caprioli. Mais uma vez, nós agradecemos a sua audiência, deixamos um forte abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal.